Bom, pessoal, vamos agora estudar um pouquinho sobre quantidade de matéria, tá? Mol. Só que antes da gente entrar em mol propriamente dito, vamos lembrar lá como é que a gente quantifica, né? Como é que a gente coloca as massas no mundo da química. Como se dá isso? Bom, como a química estuda átomos, ou seja, espécies muito pequenininhas que nós não podemos medir, pesar em gramas, né? Como nós conhecemos as unidades hoje, foi desenvolvido então um padrão, uma padronização, foi feita essa padronização para se pesar, para se quantificar esses elementos e esses átomos que a gente tem aí, tá? Então, qual o padrão que ficou como... Então, qual o padrão que a química utilizou para a gente ter a massa, né, dos átomos presentes? Foi utilizado o carbono 12. Então, o carbono 12, né, imagina a representação do carbono 12 através desse disco aqui, dessa circunferência, dividido em 12 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pedaços. Então, o que ficou acordado? 1/12 dessa pizza toda, né? Vamos imaginar que aqui seria uma pizza divididinha. 1/12 desse carbono 12, dessa massa total aqui, ela representa uma unidade de massa atômica. A gente também pode representar por apenas U, tá? Então, uma unidade de massa atômica é a mesma coisa que 1/12 desse carbono 12, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o magnésio. O magnésio, a massa dele é 24U. Se a gente olhar, né? Se a gente buscar isso na tabela periódica, a gente vai ver 24U. O que quer dizer isso? Que o magnésio é 24 vezes mais pesado, vou colocar aqui por extenso, mais pesado que 1/12 do carbono 12, tá? Então, isso daqui, a química utilizou esse padrão para todos os elementos químicos. Então, quando a gente pesar o magnésio e o carbono, vai lá pesar, botar na balança. O magnésio vai pesar 24 vezes mais que 1/12 desse carbono, que um pedacinho desse carbono. Esse pedacinho se chamou 1/12, ou seja, foi dividido em 12 partes. 1/12 desse todo, né, foi feito, na verdade, utilizado como padrão. Então, todos os elementos, todos os átomos, nós vamos utilizar a unidade de massa atômica referente a esse 1/12 do carbono. Então, por exemplo, o oxigênio. Oxigênio, 16U. Quer dizer que o oxigênio é 16 vezes mais pesado que 1/12 do carbono 12, tá? Então, essa massa, essa unidade de massa atômica é a massa de um átomo, né? Então, no caso do magnésio, do oxigênio, a gente tem aqui a massa de um átomo. A massa, no caso do elemento, ele vai ser o quê? A massa atômica de um elemento químico, o elemento oxigênio, por exemplo. Pego todos os isótopos, né? Todas as massas dos isótopos presentes na natureza, e faz uma média ponderada dessas massas, para a gente encontrar a massa do elemento químico. E essa massa do elemento químico que a gente vê na tabela periódica, tá? Então, e a gente tem também, no caso, a massa atômica do átomo, ele é muito próximo do seu número de massa. Então, a gente pode aí calcular, quando a gente fizer os cálculos da massa atômica, olhar o número de massa dele e dizer qual é a massa atômica, tá? Que é bem próximo, então é praticamente quase a mesma coisa, tá? Para ficar mais fácil o entendimento de vocês, a gente coloca que a massa atômica
de um átomo, por ser próximo, a gente coloca como se fosse igual, tá? Nos cálculos. E a massa molecular? Bom, a massa molecular é quando a gente tem a soma das massas atômicas, tá? Então, por exemplo, a massa molecular da água. Eu vou colocar aqui na próxima. Ó, massa molecular é a soma das massas atômicas, tá? Bom, o que a gente tem? Massa molecular é a soma das massas atômicas. Então, a gente vai ter... Como é que a gente calcula essa massa molecular? Vou chamar a massa molecular de Mzão, tá? Vai ser igual o número de átomos vezes a sua massa atômica, mais o número de átomos do outro elemento vezes a massa atômica daquele outro elemento. Então, a gente vai ter vários núcleos, né, no caso desse número de átomos vezes a massa atômica. Exemplo, a água. O que a gente sabe? Qual é a quantidade de átomos de hidrogênio? 2 hidrogênios. Qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. Mais, qual é a quantidade de átomos do oxigênio? 1. Qual é a massa atômica do oxigênio? 16. Então, se a gente pegar essa continha, vai dar o quê? 18. 18 o quê? U, tá? Pode ser UMA, assim. Ou simplesmente 18U. Então, 18 unidades de massa atômica. Então, a massa molecular a gente calcula dessa forma. Então, a massa molecular aqui, no caso, quando a gente calculou a massa molecular da água, vai ser de uma molécula da água. Olha só, a representação aqui, mais ou menos, né? Que eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios. Então, na verdade, vai ser a massa de uma molécula da água, ou seja, a massa molecular em unidade de massa atômica, porque ela é tão pequenininha, que a gente não consegue designar em gramas essa unidade de massa atômica. Porque se a gente olhar uma unidade de massa atômica, vou até colocar aqui para vocês, uma unidade de massa atômica, ela é 1,66054 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, olha só, menos 24, 10 a menos 24. Ela é muito pequena, então como é que a gente vai colocar isso aqui? Então, por isso que ficou padronizado como unidade de massa atômica. Quando a gente falar de um átomo, uma molécula, tá? Então, para calcular, a gente busca na tabela periódica as massas, tá? Desses átomos, no caso desses elementos, né? A gente coloca como se fosse massa dos átomos e calcula, né? A massa que está na tabela periódica, ela vai ser muito próxima ao número de massa, tá? Dele, do átomo em questão. Então, no caso, quando a gente faz o cálculo, calcule a massa atômica do átomo X, do átomo Y, eu vou olhar na tabela periódica a massa atômica dele. Calcule a massa molecular de água, da molécula de água, da molécula de ácido sulfúrico, da molécula da amônia, ou seja, eu vou calcular a massa molecular de uma molécula, tá? Quando a gente fala em mol, a gente está falando em quantidade. A gente está falando algo, né, que a gente coloca a relação com a nossa relação do dia a dia de quantidades maiores. Então, a gente coloca a química, no caso, os átomos, as moléculas, numa padronização de uma quantidade superior que essa aqui, de 10 a menos 24. Então, quando a gente fala em mol, a gente está falando em quantidade em grama. Pensou em mol, pensa sempre em grama, porque aí você vai conseguir comparar, né, todas as unidades, as espécies químicas, sejam elas átomos ou moléculas, em quantidades.
Só que, como é que a gente vai imaginar a massa molecular, né, no caso, a massa molar, quando a gente fala em mol, não é mais massa molecular. Quando a gente fala em mol, a gente fala em massa molar, tá? Então, quando a gente vê essa parte de mol e massa molar, elas estão relacionadas. Falou em massa molar, não é mais massa molecular, de uma molécula. Massa molar é massa de um número de moléculas para dar aquela massa ali em gramas. Então, como é que a gente vai fazer a relação da massa molecular que a gente viu agora para a massa molar? Bom, o que a gente vai fazer? Uma coisa interessante que é o seguinte, que fica mais fácil. A massa molecular que a gente viu antes, aquele número, ele vai ser igual, numericamente igual à massa molar. O que vai mudar aí são as unidades. Antes era U, unidade de massa atômica, agora a gente vai usar gramas. Então, o que era antes massa molecular, o que era antes de massa molecular era em unidade de massa atômica, U. Agora vai ser o quê? U ou UMA, tá? Agora vai ser o quê? Grama, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho a água, a massa molecular da água, como a gente viu, 18 U. A massa molar da água vai ser o quê? 18 gramas. Olha só o número aí, né? Igual. O número vai ser igual tanto da massa molecular quanto da massa molar. Então, quando a gente for calcular a massa molar de uma espécie, a gente vai olhar na tabela periódica, vai somar todas as massas atômicas ali, igualzinho que a gente fez antes na massa molecular. A diferença aqui no final é em grama. E isso quer dizer o quê, tá? Isso quer dizer, essa massa molar aqui, ela está relacionada ao meu mol. Aí que agora a gente vai entrar no mol, tá? O que quer dizer mol? Vamos lembrar aqui da referência, da padronização de quantidades, né? Quando a gente pensa em dúzia, o que vem na nossa cabeça? Vamos pensar aqui. Quando a gente pensa em dúzia, uma dúzia de laranja, uma dúzia de ovos, uma dúzia de bananas, a gente pensa qual a quantidade? 12. Se a gente pensa em duas dúzias, qual é a quantidade que a gente vai pensar? 12 vezes 2, 24. E assim vai, né? Então, para tudo, a gente tem padronizações de referência. Então, por exemplo, se a gente tem 1 quilo, 1 quilo quer dizer o quê? A gente consegue comparar 1 quilo para 100 gramas. 1 quilo é 10 vezes as 100 gramas, tá? Então, na química, foi utilizado o mol para fazer esse tipo de relação, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho que a minha massa molar vai ser em grama. E essa massa molar equivale a 1 mol sempre. Sempre 1 mol. Então, se eu tenho a água 18 gramas, a massa molar da água, eu tenho que 18 gramas é igual a 1 mol. Se eu tenho o ácido sulfúrico, vamos ver aqui. Quando a gente faz o cálculo da massa molecular do ácido sulfúrico, 98 U. A massa molar dele, 98 gramas. Isso quer dizer que eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico, tá? Então, se eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico, eu tenho 98 gramas. Então, quando a gente fala em massa molar, a gente está falando em gramas por mol. Porque a cada 1 mol eu tenho aquela quantidade de massa em gramas, tá? Vê se vocês estão me entendendo aí. A cada 1 mol, então a cada 1 mol, olha isso aqui. Esse aqui, 18 gramas por mol. Olha só 1 mol aqui. Esse aqui de baixo, que é o ácido sulfúrico. 98 gramas não está para 1 mol? Então, 98 gramas
por mol. A gente coloca assim a relação, tá? Então, quando a gente entende que o mol está relacionado a grama, a gente vai colocar sempre em grama, tá? Quando a gente entende que a massa molecular está relacionado a U, a gente vai colocar em U. Então, é só mesmo definição. Quando se fala em massa atômica e massa molecular, a gente está falando em U, em uma molécula, em um átomo. Quando a gente fala em massa molar, a gente está falando em gramas, está falando de mol, tá? E essa quantidade de gramas aqui não é de uma molécula ou de um átomo. Essa quantidade de gramas aqui é de uma quantidade grande, enorme, de espécies. A gente não viu lá atrás, olha só aqui, que uma unidade é 10 elevado a menos 24, em torno disso? Então, gramas. Então, imagina quantas unidades eu não vou ter daquela espécie em uma grama, né? Eu vou ter muita coisa. Então, levou-se os estudos, né? Para isso, foi levado ao número de Avogadro. Bom, então o número de Avogadro, que é esse número aqui, 6,02 vezes 10 a 23 unidades, ele está relacionado a um mol, ou seja, um mol de qualquer espécie, de qualquer coisa que eu vá comparar, né, no caso átomos ou moléculas, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 unidades, tá? Então, quando a gente fala de massa molar, a gente pode estar falando da molécula, do átomo, do íon, da espécie, de uma forma geral. E vai ser sempre que? Em gramas por mol. Quando a gente fala de massa molecular, não. Ou massa molecular ou massa atômica, que a gente está falando de unidade de massa atômica, tá? Isso é para vocês fixarem bem na cabecinha de vocês. Quando a gente fala em massa molar, a gente pode estar falando de massa molar do carbono, do oxigênio, do ferro, ou propriamente da substância água, da glicose, do ácido sulfúrico, do ácido nítrico, e assim várias outras moléculas e outras substâncias. Então, quando a gente fala de massa molar, a gente está falando de massa molar, ela engloba, vou até colocar aqui. Quando a gente fala de massa molar, a gente pode estar relacionando com o elemento, com a substância, com o íon. Então, por exemplo, se